mas eu vou fazer esse meio campo com você. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre história medieval, ensino de história e história pública. E através de você, né, do dicionário medieval, da sua pesquisa, e a partir daí nós vamos poder entender um pouco melhor essas relações do ensino de história, da história pública e da história medieval. No primeiro momento, né, agradecer por você ter aceitado o nosso convite, dizer que você pode ficar muito à vontade para responder as questões e começar, né, perguntando para você quem é o Ricardo, né? O que o Ricardo gosta de fazer, o que o Ricardo faz por aí, por essas partes do mundo e o que o Ricardo gosta de pesquisar, né? Então já alinhar, né, qual que é a sua trajetória acadêmica, a sua pesquisa hoje, que você pretende pesquisar aí no doutorado, né? Vimos que você foi aprovado aí. Isso, certo. Primeiramente, boa tarde. Eu queria agradecer também o convite. Para mim é uma honra. Na verdade, eu até estranho quando alguém me chama, né, porque para falar alguma coisa assim, só porque eu não sou tão acostumado a, sei lá, receber uma atenção pela página de história medieval, chamadas desse tipo, convite para live. Então é uma coisa assim mais, eu vejo assim mais difícil, mas pelo menos está acontecendo e eu me sinto feliz por isso, né? Geralmente a gente fica mais naquele ambiente acadêmico, em eventos, simpósios, congressos, e aí a gente expõe nossa pesquisa, mas não tem a oportunidade de falar para um público mais amplo. Primeiramente, meu nome é Ricardo Marques de Jesus, né? Eu sou maranhense, eu nasci no interior do Maranhão, uma cidade chamada Turiaçu, cidade do abacaxi mais doce do Brasil. Com 17 anos, eu acabei mudando para a capital do Maranhão, que é São Luís, por conta da faculdade. Eu iniciei o curso de História na Universidade Estadual do Maranhão, com 17 anos, e concluí com 21 anos, e aí depois eu já ingressei também no mestrado, que foi justamente na mesma universidade, né, a Universidade Estadual do Maranhão. Passei mais 2 anos lá, concluí recentemente, no mês de abril, concluí o mestrado. Fiz um seletivo também para o doutorado, mas agora que eu já fui aprovado, eu já vou migrar para outra universidade, que é a Universidade Federal aqui do Maranhão, que é a UFMA. Então, assim, passei esse trajeto, desde então eu moro aqui na capital do Maranhão, mas a princípio eu não sou aqui de São Luís. E aí, nesse meio tempo, eu posso dizer que eu já me interessava muito por história desde o do sexto ano, antiga quinta série, né, como chamava antes, e sempre gostei de história antiga, história moderna, história contemporânea, e o interessante é que eu não tinha muito interesse por história medieval, pelo menos no ensino básico. E aí, quando eu cheguei na universidade, que eu tive aulas com a professora Adriana Zília, que é a professora da Universidade Estadual do Maranhão, que aí eu me despertou o interesse por história medieval, justamente porque ela me mostrou uma outra faceta da história medieval que eu nunca tinha percebido, que eu nunca tinha conhecido, que era justamente a história do imaginário. E foi por isso que eu me interessei por história medieval e acabei pesquisando, recebi o convite para ser bolsista na iniciação científica, e desde então eu venho desenvolvendo uma pesquisa com a professora Adriana Zire, com algumas fontes medievais específicas também, que tratam sobre história do imaginário. Bacana, cara. Durante o mestrado, você desenvolveu a sua pesquisa em que área? No caso da minha pesquisa, primeiramente eu comecei a pesquisa, como eu falei, na própria graduação, né? Comecei a pesquisar sobre essa questão do além-túmulo, sempre foi o meu foco, através de algumas fontes, né? Primeiro era a fonte A Visão de Túndalo, que é uma espécie de manuscrito que conta uma narrativa de um cavaleiro que é pecador, ali na região da Germânia, e aí ele tem uma experiência extracorporal, a alma dele vaga por esse além-túmulo na companhia de um anjo, posteriormente ele volta e ele conta o que ele viu. Essa fonte servia para moralizar as pessoas, justamente para fazer com que as pessoas temessem ou refletissem sobre o que as aguardava depois de morrer. E essa fonte ela detalha bastante essa questão do inferno, dizendo que no inferno tem recintos específicos, tal categoria de pecador vai sofrer desse jeito, tal pessoa que fez uma coisa boa vai ter uma recompensa dessa forma. Então, assim, ele detalha bastante essa característica do além-túmulo, e acabou que essa fonte ela teve uma ampla circulação na Idade Média, né? Ela é chamada de best-seller por alguns especialistas do período,
mas ela não teve, por exemplo, um sucesso para além do período medieval, como é o caso da Divina Comédia. Só que a gente sabe que essa fonte, por exemplo, a Visão de Túnel, ela acabou influenciando a Divina Comédia, né? Então, primeiramente, eu comecei pesquisando com essa fonte e trabalhava com o teatro de Gil Vicente, que é um teatrólogo português. Só que acabou que eu não tive muita afinidade com esse teatro português, eu não tive muita afinidade com a figura do Gil Vicente, com as obras dele, e aí, em determinado momento, eu pedi para minha orientadora para me mudar, para me acrescentar outra fonte, para me substituir. Foi justamente que entrou a ideia da Divina Comédia. A Divina Comédia já entrou no meu segundo ano de bolsa, na iniciação científica. E aí, para mim, combinou muito mais, porque eu estava tratando de duas obras agora que falavam sobre esse além-túmulo, detalhando esses recintos. Como a gente sabe, a Divina Comédia é a obra mais famosa, que se trata de inferno, que eu acho que já foi escrita, pelo menos nessa ideia ocidental, né? E ela acabou, como tem essa ligação de influência, a gente percebeu, eu, minha orientadora, a gente percebeu bastante similaridade entre uma fonte e outra, apesar de que o manuscrito da Visão de Túndalo é uma narrativa até curta, e a Divina Comédia, como a gente sabe, é um poema de 100 cantos, então, assim, bastante longo, bastante extenso. Então, a partir daí, eu pesquisei sobre essa questão, tanto da moralidade cristã, qual era a mensagem moral que esses escritos queriam passar para os seus leitores, para os seus ouvintes, quanto a sua vertente política. Qual era a intenção dos autores em condenar, em criticar e exercer um certo controle sobre um grupo específico que havia nessas fontes, que essas fontes comunicavam aos seus espectadores. E a partir do mestrado, eu já ingressei muito mais nesse lado político. Então eu deixei um pouco a questão da moralidade, se bem que é complicado e é difícil separar essa questão de o que é religião e o que é política na Idade Média, bastante complicado, é uma discussão bastante complicada, mas a gente tenta isolar alguns elementos e trabalhar com eles com essa vertente política, né? E aí, no mestrado, como eu falei anteriormente, eu acabei trabalhando muito mais sobre essa questão política, identificando o que seriam os poderes institucionais, noções de poderes mais amplos, que a gente pode falar, e que eles são comunicados através de personagens que são apresentados nas obras, de discursos e falas desses personagens, de situações específicas em que os protagonistas das obras eles se inserem, e aí, analisando também um contexto em que esses autores acabaram redigindo essas narrativas, né? Por exemplo, se a gente for falar da Divina Comédia, a gente sabe que Dante ele escreveu ali no momento que ele foi exilado politicamente de Florença. Então, assim, várias figuras que ele coloca no inferno, no purgatório, no paraíso, são pessoas que ele conheceu e, na maioria das vezes, são pessoas que ele nutria uma certa aversão. Então, assim, ele faz uma crítica política se utilizando de um espaço imaginário, se utilizando de um palco que seria ali o além-túmulo. É ali que exerce a sua mensagem política, ele expõe, assim, como posso dizer, os seus anseios, as suas frustrações, uma série de outras coisas. Então, assim, resumindo no total o que eu falei, eu me interessei sobre o imaginário medieval, isso me levou a pesquisar a Idade Média, e desde então eu venho tratando dessa Idade Média a partir de fontes que trabalham com esse imaginário, que é o além-túmulo e que eu dei um enfoque muito mais político do que se tratando de uma moralidade cristã. Sim, realmente é muito bacana. Eu tenho uma afinidade muito grande com esse tema também. Estou tentando trabalhar com Divina Comédia. Incrível, incrível. Você é orientando do professor Daniel, não é? Daniel, a gente faz uns trabalhos junto, então Fera, assim, né? Fera. cara, assim, bacaníssimo, tá? Eu também, o que me pegou foi essa questão do imaginário, né? Quando eu cheguei na faculdade, eu falei, nossa, vou trabalhar heresia. Agora não foi, assim, não deu certo. Fui trabalhar Dante, que também pega um pouco, se for ver, né? Tem lá o seu círculo no inferno. É interessante porque é até legal da gente comentar que às vezes a gente chega na universidade com um pensamento e com uma intenção que ali de acordo com a interação que a gente vai tendo com professores, com o aluno, ele vai acabar mudando, né? Vai mudando e a gente vai trilhando outros caminhos. Como eu falei, eu não era a Idade Média não era um período que me interessava tanto. Eu gostava muito, por exemplo, de antiguidade. Era uma área que eu tinha muito mais interesse. Mas aí me despertou o interesse da Idade Média a partir da aula que eu tive com a professora que eu citei, que é a professora Adriana Ziri. E mesmo quando eu estudei com ela, no segundo período da faculdade, eu queria muito mais desenvolver pesquisa sobre os vikings,
Só que aí ela me falou, olha, Vikings não é um tema assim que eu sou especialista, então vamos pensar em outro tema. E aí eu acabei indo para esse tema de Além Túmulo, que é um tema que eu gostava bastante. A gente vem, por exemplo, do interior do Maranhão e também de outras partes do Brasil como um todo, essa questão religiosa sobre inferno, purgatório, paraíso, cristianismo, está muito presente no nosso universo cultural. Então, assim, sempre eu me imaginei, poxa, mas da onde vem essa ideia? Da onde a gente criou essa noção, esse imaginário? E aí, estudar esse imaginário na Idade Média é uma forma de entender o inconsciente coletivo, de certa forma, que está presente no nosso meio social. Então, assim, para mim é fantástico estudar isso e desvendar cada vez mais sobre esses elementos que perpassam durante vários séculos, né? Com modificações, é claro, mas que chegam em outras regiões. Sim, e dá pra ver, é nítida essa sua questão. Você não guarda só pra você, né? Então, você tem lá a página do dicionário medieval, você faz um trabalho muito bacana, inclusive, que é Obrigado. divulgando história, através dos seus posts, são... Aí que é legal, porque nessa coisa da história pública, não sei se é uma primeira intenção, consciente ou inconscientemente, né, da história pública, né, da divulgação científica, mas de uma maneira ou outra, você consegue transmitir aquele conteúdo de uma maneira didática, sem perder a criticidade, né, e Isso. referencia. Então, seu trabalho é um trabalho de qualidade. E se você puder falar, então, pra gente como começou, de onde surgiu essa ideia de fazer o dicionário medieval, porque hoje em dia, em meio às redes, é um desafio até você conseguir se destacar. E dá para dizer que seu canal aí no Brasil é uma referência, né? São Obrigado. poucos assim que dá pra gente listar. Tem o professor Bruno Rosa lá, com o medievalismo, então o Elias, você. Sim, isso. São pessoas que eu acompanho e vejo que fazem uma frente legal. Então, se puder falar sobre o dicionário medieval pra gente, por Tá favor. bem. A questão do dicionário medieval, ele é engraçado, uma história engraçada, né? Ele surgiu, eu lembro que o primeiro post que eu fiz sobre o monarquicismo foi em 15 de setembro de 2021. Foi ali que o dicionário medieval nasceu. E aí, um mês antes disso, eu tinha defendido a monografia, que foi justamente ali do término da graduação, e aí acabou que um mês depois eu criei a página. E ela surgiu justamente porque você sabe isso, todo mundo no universo acadêmico sabe disso, que a gente lê bastante, a gente tem que ler bastante, e assim, várias coisas que a gente lê, a gente acaba não inserindo no nosso trabalho quando a gente escreve. Várias coisas elas são deixadas de lado. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, eu li tantas coisas aqui e isso vai ficar lá de fora, eu não vou aproveitar nunca, será? Mesmo assim, em sala de aula, a gente sabe que tem uma dificuldade, às vezes, da gente comunicar essas ideias para os alunos, porque tem toda uma questão do livro didático, que tem que seguir, tem uma pressão das pessoas que estão em cima, que a gente tem que seguir o calendário proposto pela escola, e às vezes fugir um pouco desse calendário dá um problema. Então, assim, eu quis criar o dicionário medieval justamente para aproveitar essas leituras que eu tive e que eu não pude inserir a priori na minha monografia. E aí eu comecei a fazer posts justamente sobre isso. Só que qual foi a minha intenção no dicionário medieval também? Minha intenção foi justamente fugir de algo que me incomoda um pouco na academia, que é a questão de você falar somente daquilo que você é especialista. Então, assim, por mais que eu trate sobre Idade Média, e que a gente sabe que existem medievalistas no Brasil, está estudando mestrado, doutorado, acaba que a gente vai se especializando em um tema único, específico, e a gente perde a visão do geral. E aí, meu desafio foi algo bastante pessoal, que eu mesmo desafiei a falar sobre temas que, a priori, eu não conhecia. Só que aí, qual é a diferença para fazer isso de uma forma responsável, né? Porque é claro que eu não vou fazer vários posts tirando as ideias assim de forma aleatória. Eu já sabia, os professores, que eles eram especialistas sobre o tema, e aí, por mais que eu não conhecesse esse tema, eu ia pesquisar o que eles escreveram e a partir daí eu republico, eu traço, faço um texto e aí eu acabo divulgando ali o conhecimento da Idade Média que a priori eu não conheço como eu conheço o tema que eu estudo. Então, assim, para um exemplo, falar sobre Vikings, eu sabia que para falar sobre Vikings eu tinha que ler ou adquirir livros do professor Johnny Lager, que é uma referência na área. Então, assim, eu não ia para outro professor porque eu sabia que ele era como posso dizer, o cara desse tema. Falando sobre papado ou política na Idade Média, eu iria muito pro professor Leandro Duarte Hurst, que eu já conheço, que é um especialista na área. Então, assim, falando sobre
além túmulo, eu posso estar minha própria orientadora, o pessoal ali do escritório na Federal Fluminense, que fala bastante sobre esse imaginário. Então, assim, através dos eventos, dos congressos que eu participei, e que a gente se depara com pesquisas diversas, a gente vai conhecendo quem são as determinadas referências nessas áreas. A partir daí, eu ia deixando tudo na minha mente, e quando me dá o interesse de falar sobre determinado tema, eu recorro a esses professores, justamente para fazer isso de maneira responsável. E aí eu fui criando posts, fui modificando às vezes a questão estética da página, porque a gente sabe que trabalhar com o Instagram é uma rede muito visual, então quando você produz um conteúdo para o Instagram, você tem que estar atento a isso. Você tem que estar atento a essa questão de como a rede social funciona. Se você vai produzir conteúdo para o TikTok, para o YouTube, é outra lógica que você tem que se adaptar. Então nem toda estratégia vai funcionar para todas as redes. O Instagram, como eu falei, é uma rede muito visual. Então, assim, diversas páginas, diversos posts que eu faço, às vezes são posts, por exemplo, de uma representação que nem foi produzido na Idade Média. Mas é uma representação, é uma imagem que chama atenção. E quando eu capturo a atenção desse público, ele vai fazer a leitura e ele vai acabar aprendendo. Então, isso é uma estratégia, né? Já teve, por exemplo, uma ocasião de que eu fui fazer um post e que um professor ele me questionou sobre a escolha da imagem. Ele falou, olha, tem que tomar muito cuidado, porque essa imagem ela não corresponde à Idade Média. Só que eu falei assim, professor, isso é uma forma de clickbait. A gente captura a atenção do aluno por isso, e aí quando ele lê o material, no próprio material, por exemplo, que eu escrevi, tinha um destaque da figura e eu colocava o século e o ano que ela foi produzida, e o aluno percebia que aquilo não é da Idade Média. Então, assim, basta uma leitura, mas para essa leitura, para que esse aluno ele se interesse pelo seu conteúdo, querendo ou não, você tem que captar a atenção dele, e a atenção dele é captada pela imagem, pelo menos no Instagram. E aí, como eu falei, eu fui produzindo, e produzo vários temas sobre a Idade Média, eu tento diversificar o máximo possível, justamente para me desafiar, mas como a formação também pesa bastante, a questão da especialização, volta e meia eu produzo muitos temas sobre imaginário, porque é uma área que eu estou muito mais familiarizado. E embora já haja diversos posts, diversos temas, mais de 300 posts que eu fiz na página até então, ainda falta vários temáticos que eu não toquei no assunto. Por exemplo, tem uma carência muito grande sobre Idade Média africana, tem uma carência muito grande sobre Extremo Oriente, nesse período da Idade Média. São elementos que eu já estou pensando há bastante tempo e que eu já busco, de vez em quando, fazer uma pesquisa aqui no meu computador, procurar quem são os professores, especialistas, porque são áreas que, mesmo em eventos e congressos, às vezes tem carência. Então, assim, não são temas que eu me deparo constantemente nos eventos que eu vou. E aí a gente tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada ainda para descobrir quem são os especialistas e referências nesse tema, para que eu possa fazer posts e comunicar ali para os leitores da minha página. Então é basicamente isso, né? Hoje o Dicionário Medieval ele já é uma página, como você falou, que ele é uma referência, de certa forma, no assunto. Eu me sinto muito grato por isso, pela aceitação do público, e vejo que o meu trabalho ele está no caminho certo, porque, por exemplo, quando eu faço um conteúdo sobre os vikings, né? Recentemente eu fiz a questão do Vilândia, né? Os vikings chegaram ali no norte do Canadá. Eu vejo que laboratórios como o NEV, que é o laboratório coordenado pelo professor Johnny Lang, ele republica o conteúdo. Então, assim, é um conteúdo que eles leem e que eles percebem que tem ali um rigor correto. Então, isso me indica que eu estou no caminho certo. Então, apesar de eu falar sobre temas específicos, eu tenho de certa forma, esse carimbo de aprovação desses professores, desses laboratórios. Isso me deixa muito feliz. Não, realmente é muito bacana mesmo, sabe? Você falou dessa carência, né, das pesquisas medievais, né, nessa dimensão da África, Extremo Oriente. Nessa última semana nós fizemos um post aqui pro canal, né, justamente sobre o cristianismo etíope, né, do reino de Axum. E aí você vai fazer uma pesquisa assim, não tem muita coisa, é um artigo ou outro. O professor José Rivar Macedo, se eu não me engano, é uma referência mais nessa área. Então, assim, só que é muito complicado, é uma coisa que você não vê sempre. E é interessante, porque mesmo que a gente não veja na academia, assim, debatido, quando você ou outros grupos ou canais trazem, pelo menos esse público que está na academia, que também te acompanha, né? Ou um outro público, que é um público mais leigo, né? De fora da academia, também ter a oportunidade de conferir. Isso é muito bacana.
E nessa realidade da gente, né, esse mundo acadêmico, né, ser pesquisador, a gente também acaba entrando naquela coisa do professor pesquisador, né? Eu não Sim. sei se sua experiência em sala de aula, se você já teve, se tem interesse, se não, mas uma coisa a ser abordada é o ensino de história, né? Em específico aqui, o ensino de história medieval. A gente é sempre muito minado, né, nessa coisa de se é importante, tem que estar em sala o ensino de história medieval, se tem que ser retirado, se não. É sempre uma coisa que a gente tem que estar justificando no nosso trabalho, nossa pesquisa, né? Então, se você puder falar um pouquinho da importância do ensino de história medieval. Isso é a respeito da minha experiência na sala de aula, ela é bem, como eu posso dizer, bem pouca. Porque eu passei ali a graduação, consegui uma bolsa, então assim eu consegui manter os custos básicos de morar em outra cidade. E aí, a partir do final da graduação, eu tive uma experiência sendo professor de ensino básico, justamente na área da EJA, né, do ensino de jovens e adultos. Mas posteriormente, no final de 6 meses, eu acabei entrando no mestrado. Então, no decorrer do mestrado, eu também consegui uma bolsa. E aí isso dá um certo conforto, porque a gente desenvolve a pesquisa, né? E aí tem mais tempo para fazer certas atividades também, com o próprio dicionário medieval, que necessita de tempo para fazer a pesquisa e os portos. E aí, ao final do mestrado, como eu disse anteriormente, eu já fui aprovado no doutorado. No momento, eu não estou em sala de aula. Então, assim, minha experiência em sala de aula ela é realmente bem pouca. Só que dentro da universidade, a gente discute muito a importância sobre essa questão do ensino de história medieval. E o próprio mestrado que eu participei, que é o mestrado da Universidade Estadual do Maranhão, ele é um mestrado profissional, ou seja, ele é voltado para a formação de professores. E aí, para entrar nesse mestrado, a gente tem que desenvolver uma temática que seja referente a um problema dentro do ensino básico. E como eu estudo história medieval, eu acabei desenvolvendo a questão da própria BNCC, né? A BNCC ela é um pouco problemática, né, nessa questão de história medieval. Tem vários professores que já fizeram artigos sobre, o próprio professor que é referência sobre essa discussão é o Newton Muller, que fez um artigo bastante interessante sobre isso, sobre esse problema da BNCC, e como, de certa forma, o ensino de história medieval ele acabou sendo, na primeira versão, pelo menos, né, da BNCC, ele acabou sendo muito apagado, né? Não tinha uma importância tão relevante. E aí tem toda uma questão, é claro, de elementos importantes, temáticas importantes que sempre tem que ser trabalhado aqui no Brasil, como essa questão da luta indígena, da resistência à escravidão, mas que eles não podem reduzir totalmente essas outras áreas da história, né? A própria história antiga também sofreu muito disso. Então, assim, é uma luta constante que a gente passa, quem é medievalista, a ideia de por que estudar Idade Média. Ainda mais em estados específicos do Brasil, essa cobrança é maior. Por exemplo, aqui no Maranhão, a cobrança é ainda maior, né? A gente fala que a gente vai estudar a Idade Média, a pessoa olha assim com certa estranheza. Mas por que estudar a Idade Média? O que tem a ver? Tem tantas as temáticas aí, que são temáticas importantes, como eu falei anteriormente, né? Essa questão dos indígenas, da resistência à escravidão, mas que o interesse histórico, né, ele precisa também ser respeitado justamente porque ele tem uma importância. E aí o que eu posso dizer, por que estudar a história medieval? Simplesmente pela questão do preconceito, né? O preconceito que a Idade Média teve e tem ao longo dos anos, que sofreu ali toda uma fabricação histórica, desde o século XVII, XVIII, que perpassa até os dias de hoje, que você vê com bastante frequência, né? Por exemplo, eu acompanho diversos jornais online no Instagram, né, sobre notícias, divulgação científica, e às vezes esses jornais eles noticiam certas tragédias, coisas assim que a gente fica espantado. Quando é algo ruim, facilmente você vê uma pessoa comentando: ah, a gente voltou à Idade Média, estamos na Idade das Trevas. E aí, isso para quem é medievalista, isso incomoda a gente, porque não é que a gente está negando que a Idade Média ela teve coisas ruins. Não é que a gente está falando que a Idade Média ela foi ali um mar de rosas, mas tem que identificar que a Idade Média ela foi um período como qualquer outro período da história. Ela teve coisas boas e coisas ruins, e que na maioria das vezes só o lado ruim é ressaltado. Então, assim, o nosso trabalho como medievalista não é negar que a Idade Média teve seu lado ruim, mas é ressaltar que ela também teve lado bom,
ela também deixou uma herança cultural pra gente que foi positivo. Então, assim, esse lado realmente ele é deixado de fora. E outra importância da Idade Média é que, querendo ou não, a Idade Média, como eu posso dizer, a Idade Média pop. Então, assim, você vê a Idade Média em diversas produções de audiovisual. Atualmente mesmo está sendo lançada a segunda temporada de House of the Dragon, né, pela HBO. A partir de agosto vai lançar a segunda temporada dos Anéis de Poder pela Prime Video. Então, assim, a Idade Média é incrível, ela sempre está em alta. Só que, ao mesmo tempo, essas produções elas também carregam ali, ou elas pendem muito pro lado romântico, ou elas pendem muito pro lado, como posso dizer, pejorativo. Então, assim, o trabalho do professor é explicar que certas representações, certos imaginários sobre esse período, eles não estão sendo repassados de maneira correta. E essa ideia da Idade Média como importância para um estudo de um medievalista no Brasil, ele pode ser respondido justamente porque certas instituições, certas mentalidades, certos imaginários, certas celebrações, elas foram perpassadas da Idade Média e chegaram até o Novo Mundo, nós podemos dizer assim, e que elas persistem até o dia de hoje. Né? Hoje na academia tem uma discussão, né, se isso é uma longa Idade Média, como foi defendido pelo Legoff, pelo Jérôme Bachet, ou se isso é a questão de um neomedievalismo, que é uma interpretação da Idade Média a partir dessas novas regiões, que é uma leitura do que foi a Idade Média nessas novas regiões. Então, assim, a importância da Idade Média ela é comunicada a partir desses elementos que eu falei, e que eles devem ser explorados justamente porque faz parte da história, querendo ou não, mundial, querendo ou não, da história humana. E essa história ela precisa ser enfatizada, precisa ser explorada. Com certeza. É o movimento das mudanças das permanências, né? Olha as permanências aí, né? Lógico que se ressignificam, claro, né? Isso, Seja um legado cristão, do cristianismo, dizendo propriamente, né? Porque se ramifica muito, mesmo que já fosse, as próprias cidades, né? Questão cultural, né? Você fala dessa coisa dos medievalismos, né? Vamos dizer assim. Talvez esses usos do passado, né? Mesmo que muitas vezes anacrônicos, não muito próprios do que como deveria ser, essas representações, né? Mesmo como você falou, né? Esses neomedievalismos podem nos servir para resgatar o passado, né? Porque exatamente. mesmo que a gente não resgate ele de imediato, mesmo que, sim, esse movimento de resgatá-lo, outros grupos resgatam, né? A gente pode ver movimentos reacionários, movimentos mais de extrema-direita, que resgatam principalmente a figura dos templários aí, né? E, Isso, e contam uma história, bem naquela coisa, mestra da vida, que ela vai ensinar e que é a verdade, e que lá era um bom tempo, né? Aquela coisa bem saudosista. E esses grupos eles se apropriam dessa história, né? Pra criar essa ideia de nação que tem uma só história. Isso é muito triste, porque daí nós, né, temos que, enquanto uma função social, ir lá e desmistificar, né, ensinar. E aí que se faz tão necessário o ensino de história medieval, mesmo que seja um desafio, porque não é simples fazer essa desconstrução mediante essa apropriação que esses grupos fazem, né, desses usos do passado, em específico dos usos do passado medieval. Então, você acha que, pensando numa dimensão da história pública, né, e as suas potencialidades, então, seja na divulgação científica, numa escrita com o público, do que você entender por história pública, né? Mas você acha que esses usos do passado, de alguma maneira, associado com a história pública, tem um certo potencial? Podemos citar aqui de novo sua página, né, como divulgação da história, que seria já um próprio movimento de história pública que faz uso desse passado. assim, tem um potencial gigantesco, né? A gente sabe que as redes sociais, elas explodiram. Já faz um bom tempo, né, que ela explodiu. São redes que elas estão a todo momento se comunicando com as pessoas. E que, querendo ou não, os historiadores, eles precisam identificar a linguagem dessas redes sociais, eles precisam se inserir nessas redes sociais. Como você estava comentando anteriormente, tem vários grupos reacionários que eles acabam se utilizando da Idade Média para comunicar uma ideia totalmente enviesada que, na verdade, já foi superada várias décadas pela historiografia, né? Mas eles acabam reciclando essa ideia para se comunicar com pessoas que elas não têm um conhecimento assim mais aprofundado da própria história no geral, como também da Idade Média. Então, assim, essas representações, falando de uma história pública, elas têm bastante potencial,
tanto no audiovisual, como também nas redes sociais, né. Eu lembro, por exemplo, de uma vez que eu estava assistindo um mini curso sobre o uso de jogos para ensino de história, e como eles são importantes, porque a professora que estava ministrando esse mini curso, ela falou justamente de como o historiador ele deve se utilizar dos anacronismos para poder debater sobre um tema. Porque geralmente, ou, por exemplo, o historiador ele olha um filme ou olha um jogo e ele identifica certos anacronismos e ele já rejeita. Ele fala assim: ah, esse filme aqui não presta, esse jogo não presta. Mas a gente deve fazer um exercício justamente ao contrário. Se você identificar, por exemplo, um jogo como Assassin's Creed, por exemplo, que é bastante interessante, filmes sobre a Idade Média, a chance de você debater sobre um tema que desperte o interesse do aluno é muito maior. Por exemplo, a questão da própria vestimenta, né, das roupas na Idade Média, é uma temática bastante interessante de se falar com os alunos, se utilizando tanto de jogos quanto de filmes. Geralmente a gente vê uma Idade Média representada de uma forma muito monocromática, né? Cinza, utilizando uma cor preta, e você percebe e você tem a ideia de que a Idade Média ela foi uma idade das trevas. Você perpetua isso a partir de um visual, de uma imagética. Quando a gente sabe que foi justamente o contrário. O que as pessoas na Idade Média muito gostavam bastante de fazer era usar roupas coloridas. Então, assim, é uma ideia totalmente errada, né? Enviesada. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo, acho que a terceira temporada de Castlevania na Netflix, e aí tem um personagem específico dessa série que ele era um personagem medieval, né? E aí ele estava se vestindo com roupas bastante coloridas, de fato. E aí eu estava assistindo com meu irmão não é da área, né? Aí eu falei assim, essa forma tá um pouco mais correta de se relacionar à Idade Média, do jeito que eles se vestiam, pelo menos a questão de cores, do que uma Idade Média monocromática. E ele achou interessante, porque a ideia que a gente tem é justamente o contrário. Então as pessoas não conhecem isso, né? Como eu falei anteriormente que a Idade Média é pop, a gente deve se utilizar justamente desses artifícios para explorar a Idade Média em uma área pública, porque é justamente se tratando desse amplo alcance que a Idade Média pode ter. Eu lembro também que quando estreou a temporada de House of the Dragon, né, eu fiz um reel sobre a questão da abertura e relacionei com a tapeçaria de Bayeux e que as pessoas gostaram, acharam interessante. Então, assim, são elementos que você vai pegando e que você pode explorar para um público em geral. Porque se você chegar com um livro acadêmico gigantesco, né, e tentar falar para a pessoa sobre a Idade Média, ela não vai ter tanto interesse naquilo. Mas se você mostrar um filme, mostrar um episódio de uma série e tentar conversar com ela a partir disso, ela vai se prender muito mais no assunto. Então, assim, o que eu posso resumir da minha resposta é que justamente a gente tem que se utilizar de certos artifícios que a priori a gente acha negativo, mas que são importantes para explorar a Idade Média. Como eu falei anteriormente, a questão da imagem. A imagem, eu sou totalmente a favor de você usar, desde que também não seja de forma absurda, uma forma de clickbait imagético para prender o leitor num post de Instagram. Ou a questão de você utilizar filmes, jogos, séries para você explorar certos aspectos da Idade Média. O que mais a gente tem de produção é justamente séries, filmes, jogos sobre a Idade Média. Sai todo ano, você pode procurar, você não vai sentir falta. Então, assim, para o medievalista, ele tem um prato cheio para ele explorar justamente nisso, né? Sim, é a questão de romper fronteiras, né? Que infelizmente dá trabalho e é laboroso, leva Isso. tempo, né? Mas assim, até falei na outra entrevista com a Elisa, assim, o rompimento que a gente teve com essa coisa de muros, né, na universidade com o público é muito grande. Então, hoje, o que você mais pode ver são os laboratórios, páginas como a sua, que Isso. fazem uso desse tipo de instrumento, né? As tecnologias de informação e comunicação que chama, né? Seja a série, seja um filme, seja um jogo, um livro, ou uma imagem mesmo, de que alguém ilustra. Então, a gente consegue comunicar de alguma maneira ou outra aspectos simbólicos que são medievais, né? E próprio daquele tempo lá de trás. Isso é muito bacana. Uma coisa que é curioso, né? Eu acho que, como você disse, né? Não é todo dia que você é chamado para fazer esses movimentos aqui. Talvez alguém nunca tenha te falado algo assim, mas, por exemplo, eu disse um pouco antes de começar a gravação que eu mexia com o jornal, né? E a minha iniciação científica, trabalhando nessas fontes históricas, que são os jornais. Quando eu comecei minha primeira iniciação científica, eu ficava debaixo de uma escada, igual Harry Potter, assim, e a gente digitalizava o jornal lá.
um poeirão da peba. E às vezes você postava os conteúdos, eu parava ali, até um patrão aqui do lado escutando isso aí, não era muito bom estar falando, mas às vezes, às vezes eu parava de digitalizar o jornal que você tinha acabado de postar ali, eu lia rapidinho ali, já compartilhava, porque assim, é um conteúdo de muita qualidade, sabe, cara? Obrigado, É, obrigado. é bom, é saudável e interessante que você continue investindo nisso, né? Eu vi que esses dias você postou, você tem um calendário já bem extenso aí das produções que você tem É, que fazer, né? Então é muito bacana ver que você se compromete, se organiza para fazer esse tipo de trabalho. obrigado, Então, obrigado. queria te agradecer novamente, né, por mim aqui, e em nome do grupo, tá? A Milene, o Vitor e o Pedro, que são os outros integrantes, não puderam estar aqui. Certo. Numa próxima oportunidade, com certeza te convidaremos, tá bom? E dá um tempinho aí para você poder se despedir, dar suas considerações finais. É, novamente eu só queria agradecer o convite. É algo assim bastante importante, né? Ser chamado e poder falar um pouco tanto sobre o meu trabalho, que eu desenvolvo nas redes sociais, quanto a questão da importância de se estudar a Idade Média, a questão, sei lá, do preconceito que se tem sobre a Idade Média. A gente geralmente não tem espaço para isso, né? Por exemplo, às vezes eu entro no TikTok, né? E vejo alguns posts com, sei lá, 200 mil curtidas, e aí falando uma coisa assim absurda sobre a Idade Média. Eu não dou nem o trabalho de comentar, só passo porque eu não vou perder tempo, né, comentando sobre isso. Mas a forma mais eficaz que eu tenho para combater esses preconceitos é justamente divulgando os posts, divulgando as temáticas que eu faço no meu perfil. Então, assim, só agradecer justamente por esse momento e eu espero que a gente possa se encontrar aí em algum evento no Brasil, poder bater um papo presencial. Seria muito legal. Com certeza, com certeza. Bom, a gente agradece de novo e até mais.